Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou com o auxílio do nosso querido camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem da conversa, gostem das reflexões que a gente vai fazer aqui. Também deixem os comentários de vocês, que é sempre muito importante, os likes que engajam o canal. Conforme combinado já no vídeo anterior que eu conversei com vocês, hoje eu vou trazer mais alguns capítulos sobre o livro do Ha-Joon Chang, falando sobre a história do capitalismo, principalmente se atendo a aspectos econômicos e política de desenvolvimento econômico. Mas hoje, salientando para vocês que provavelmente no final do vídeo eu não vou conseguir fazer algumas reflexões em cima, porque afinal de contas, como eu quero ler todos os trechos dos capítulos que eu selecionei, o vídeo talvez fique muito longo e eu não consiga depois postar ele no YouTube, porque eu estou tendo problemas para postar vídeos de mais de 30 minutos, tá bem? Então, enfim, chega de papo furado, vou ler logo para vocês os demais trechos que eu selecionei para a gente conversar aqui no canal sobre o livro do Ha-Joon Chang, tendo em vista sempre a política de desenvolvimento econômico, tá bem? Então vamos lá. Esse trecho aqui se chama Neoliberais versus, entre aspas, Neoidiotas, que está no capítulo 1 do livro ainda, tá? Na história oficial da globalização, o período que se segue à Segunda Guerra Mundial é descrito como da globalização incompleta. Enquanto houve um aumento significativo da integração entre os países ricos, acelerando-se seu crescimento, disse que os países em desenvolvimento se recusaram a participar totalmente da economia global até a década de 1980, mantendo-se à margem do progresso econômico. Essa história mascara o processo de globalização entre os países ricos durante esse período. Esses países diminuíram significativamente suas barreiras tarifárias entre as décadas de 1950 e 1970. Mas, durante esse período, eles também usaram várias outras políticas nacionalistas para promover o próprio desenvolvimento econômico, como subsídios, aí ele menciona aqui especialmente aqueles para pesquisa e desenvolvimento, empresas públicas, direcionamento do governo para créditos bancários, controles de capital e assim por diante. Quando eles começaram a implementar os programas neoliberais, seu crescimento foi desacelerado. Nas décadas de 1960 e 1970, a renda per capita nos países ricos cresceu 3,2% por ano. Mas sua taxa de crescimento caiu substancialmente para 2,1% ao ano nas duas décadas seguintes, quando dá daí a implementação neoliberal. Mais mascarada ainda é a descrição das experiências dos países em desenvolvimento. Esse período do pós-guerra é descrito pelos historiadores especialistas no tema da globalização como a era dos desastres econômicos nesses países. Eles argumentam que isso ocorreu porque tais países acreditaram em teorias econômicas, abre aspas, erradas, que os faziam pensar que eles poderiam desafiar a lógica do mercado. Como resultado, eles suspenderam as atividades nas quais eram bons, aí, abre parênteses, agricultura, extração mineral e manufaturas intensivas em mão de obra, fecha parênteses, e promoveram projetos do tipo, entre aspas, elefante branco, que os faziam se sentir orgulhosos, embora se mostrassem desprovidos de sentido econômico. O exemplo mais notável disso foi a Indonésia produzindo os aviões a jatos com grandes subsídios. O direito a, abre aspas, proteção assimétrica que os países em desenvolvimento conseguiram assegurar no GATT em 1964 é citado como, abre aspas, uma corda para enforcar a própria economia, fecha aspas, e descrito no artigo conhecido de Jeffrey Sachs e Andrew Warner. Gustavo Franco, o ex-presidente do Banco Central do Brasil, de 1997 a 1999, tocou o mesmo ponto de forma mais sucinta e direta quando disse que o objetivo das políticas econômicas nos anos 90 era, abre aspas, desfazer 40 anos de estupidez e que a única escolha era ou ser, abre aspas, neoliberal ou neo-idiota, fecha aspas.
O problema com essa interpretação é que os dias ruins nos países em desenvolvimento não foram tão ruins. Durante as décadas de 1960 e 1970, quando adotavam as políticas, entre aspas, erradas do protecionismo e da intervenção estatal, a renda per capita dos países em desenvolvimento cresceu 3% ao ano. Conforme meu estimado colega, professor Ajit Singh, comentou uma vez, esse foi o período da, abre aspas, revolução industrial no terceiro mundo, fecha aspas. As taxas de crescimento foram muito melhores do que as atingidas com o livre comércio durante a, abre aspas, era do imperialismo, comparando-se favoravelmente com os 1% a 1,5% pelos países ricos durante a Revolução Industrial no século XIX. Fecha parênteses. Essas taxas são, inclusive, as melhores já registradas até hoje para esses países. Desde a década de 1980, após implementarem as políticas neoliberais, eles cresceram a metade da velocidade vista nas décadas de 1960 e 1970, ou seja, 1,7%. O crescimento diminuiu nos países ricos também, mas a queda é menor. Aí, abre parênteses, de 3,2% para 2,1%, fecha parênteses. Inclusive porque eles não introduziram as políticas neoliberais na mesma extensão dos países em desenvolvimento. A taxa média de crescimento dos países em desenvolvimento nesse período mais recente é ainda menor se excluirmos a China e a Índia. Esses dois países, que somaram 12% de toda a renda dos países em desenvolvimento em 1980 e 30% nos anos 2000, recusaram-se a vestir a chamada camisa de força de Thomas Friedman. O insucesso do crescimento foi notado principalmente na América Latina e na África, onde os programas neoliberais foram implementados de forma mais abrangente do que na Ásia. Nas décadas de 1960 e 1970, a renda per capita na América Latina crescia 3,1% ao ano, muito mais rápido do que a média dos países em desenvolvimento. Em especial, o Brasil estava crescendo tão rápido quanto as economias em, abre aspas, milagre do leste asiático. Mas, desde a década de 1980, época em que o continente assumiu de fato o neoliberalismo, a América Latina passou a crescer menos de 1/3 da taxa dos dias, abre aspas, dos dias ruins do passado, fecha aspas. Mesmo que descontemos a década de 80 como a década de ajustes e a retiramos da conta, a renda per capita na região durante a década de 1990 aumentou basicamente para a metade da taxa dos, abre aspas, dias ruins do passado, fecha aspas. Aí ele mostra como foi, 3,1% contra 1,7%. Entre 2000 e 2005, a região esteve ainda pior, ela ficou estagnada, com a renda per capita crescendo apenas 0,6% ao ano. Na África, a renda per capita aumentou relativamente pouco, mesmo nas décadas de 1960 e 70, 1 a 2% ao ano. Mas, desde a década de 80, a região teve uma queda nos padrões de vida. Essa situação é um indicativo ruim para a ortodoxia neoliberal, porque, nos últimos 25 anos, a maioria das economias africanas foi dirigida pelo FMI e pelo Banco Mundial. O baixo crescimento como marca da globalização neoliberal desde a década de 80 é particularmente desconcertante. A aceleração do crescimento, se necessário ao custo da desigualdade e possivelmente do aumento da pobreza, foi a meta proclamada da reforma neoliberal. Aceleração do crescimento. Fomos informados reiteradas vezes de que temos primeiro de, abre aspas, criar mais riqueza antes de distribuirmos extensivamente, e que o neoliberalismo era o caminho adequado para isso. Como resultado das políticas neoliberais, a desigualdade de renda aumentou na maioria dos países, como previsto, mas o crescimento, de fato, diminuiu significativamente. Além disso, a instabilidade econômica aumentou muito durante o período do domínio neoliberal. O mundo, especialmente o mundo em desenvolvimento, vivenciou crises financeiras mais frequentes e em larga escala desde a década de 1980. Em outras palavras, a globalização neoliberal falhou no atendimento de todas as frentes da vida econômica.
crescimento, igualdade e estabilidade. Entretanto, somos informados constantemente dos benefícios sem precedentes que a globalização nos trouxe. A distorção dos fatos da história contada pelos especialistas no tema da globalização também é evidente no nível dos países. Ao contrário do que a ortodoxia nos faz crer, todos os países em desenvolvimento desde a Segunda Guerra Mundial tiveram sucesso por meio de suas políticas nacionalistas, usando a proteção, os subsídios e outras formas de intervenção do governo na economia. No prólogo deste livro, já discuti com alguns detalhes o caso da minha terra natal, a Coreia. Como falei para vocês, o autor é sul-coreano. Mas outras economias do entre aspas, milagre do leste asiático também tiveram sucesso por meio de uma integração estratégica e autônoma com a economia global. Taiwan adotou uma estratégia muito similar à da Coreia. Embora tenha usado empresas públicas de forma mais extensiva e de ter sido mais amigável com os investidores estrangeiros do que foi a Coreia. Singapura teve livre comércio e acreditou muito nos investimentos estrangeiros, mas, mesmo assim, não estava em conformidade com outros aspectos do ideal neoliberal. Apesar de aceitar bem os investidores estrangeiros, usou subsídios de forma considerável para atrair corporações transnacionais de indústrias que considerava estratégicas, especialmente na forma de investimentos do governo em infraestrutura e educação focados em determinadas indústrias. Além disso, Singapura é um dos maiores estados com empresas públicas no mundo, incluindo o Housing Development Board, que responde pela construção de 85% das casas. Aí, abre parênteses, quase todas as terras são de propriedade do governo, fecha parênteses. Hong Kong é a exceção que prova a regra. O país se tornou rico por causa do livre comércio e da política do laissez-faire, mas ele nunca foi um estado independente, abre parênteses, nem uma cidade-estado, como Singapura, fecha parênteses, mas uma cidade parte de uma entidade maior. Até 1997, Hong Kong era colônia da Inglaterra. Novidade? Tinha que ser Inglaterra. Usada como plataforma para os interesses comerciais e financeiros dos ingleses na Ásia. Hoje, o país é o centro financeiro da economia chinesa. Esses fatos tornaram menos necessário para Hong Kong ter uma base industrial independente, embora o país produzisse 2 vezes mais produtos manufaturados per capita do que a Coreia até metade da década de 1980, quando começou a sua absorção plena pela China. Mas mesmo Hong Kong não era uma economia totalmente de livre mercado. O mais importante é que todas as terras eram do governo, com vistas ao controle da situação das habitações. As histórias mais recentes de sucesso econômico da China e crescentemente da Índia também são exemplos que mostram a importância da integração estratégica em vez de incondicional com a economia global baseada na visão nacionalista. Assim como os Estados Unidos na metade do século XIX ou do Japão e da Coreia na metade do século XX. A China usou tarifas elevadas para construir sua base industrial. Até a década de 1990, a tarifa média da China era superior a 30%. Ela era mais bem vista pelos investimentos estrangeiros que o Japão e a Coreia. Mas ainda impunha tetos máximos de propriedade estrangeira e exigências locais de consumo, abre parênteses, exigências de que as empresas estrangeiras comprem pelo menos certa proporção de seus insumos dos fornecedores locais, fecha parênteses. O sucesso econômico recente da Índia é comumente atribuído pelos que são a favor da globalização e a sua liberalização comercial e financeira do início da década de 90. No entanto, conforme algumas pesquisas recentes revelam, a aceleração do crescimento da Índia começou realmente na década de 1980, não dando crédito à simples história de, abre aspas, a maior abertura acelera o crescimento, fecha aspas. Além disso, mesmo após a liberalização do comércio no início da década de 90, as tarifas médias sobre as manufaturas na Índia se mantiveram acima de 30%, e ainda hoje elas são 25%. O protecionismo na Índia antes da década de 1990 era certamente excessivo em alguns setores,
Mas isso não quer dizer que a Índia poderia ter sido ainda mais bem-sucedida se tivesse adotado o livre comércio na independência, em 1947. A Índia também tem imposto restrições severas sobre os investimentos estrangeiros diretos, restrições à entrada e à propriedade, e diversas exigências de performance, aí abre parênteses, por exemplo, exigências locais de consumo, fecha parênteses. Um país que parece ter tido sucesso, relativo sucesso, no período de globalização do pós-guerra, por ter utilizado uma estratégia neoliberal, é o Chile. Adotou a estratégia antes de qualquer outro país, depois do coup d'état é golpe, do general Augusto Pinochet, em 1973. Desde então, o Chile cresceu muito bem, embora não tão rápido quanto as economias entre aspas, milagre do leste asiático. E o país é constantemente citado como uma história de sucesso da adoção da política neoliberal. Sua boa performance de crescimento é inegável, mas mesmo a história do Chile é mais complexa que a ortodoxia sugere. A experiência nova do Chile com o neoliberalismo, conduzida pelos chamados Chicago Boys, aí abre parênteses, um grupo de economistas chilenos treinados na Universidade de Chicago, um dos centros da economia neoliberal, fecha parênteses, foi um desastre. Ela acabou em uma crise financeira terrível em 1982, que teve de ser resolvida pela nacionalização do setor bancário. Graças a essa crise, o país recuperou o nível de renda anterior ao governo Pinochet apenas no final da década de 1980. Apenas quando o neoliberalismo do Chile se tornou mais pragmático após a crise, o país passou a melhorar. Por exemplo, o governo favoreceu os exportadores com muita ajuda em marketing, no comércio internacional e pesquisa e desenvolvimento. O país também usou controles de capital na década de 90 e reduziu com sucesso o influxo de fundos especulativos de curto prazo. Após o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o Chile foi forçado a prometer nunca mais usar esses controles de capital. Acima de tudo, há muita dúvida sobre a sustentação do desenvolvimento do Chile. Nas últimas 3 décadas, o país tem perdido muitas indústrias de manufaturas e tem se tornado excessivamente dependente das exportações de recursos naturais. Por não ter a capacidade tecnológica para partir para atividades de maior produtividade, o Chile parece ter sua prosperidade de longo prazo ameaçada. Para resumir, a verdade da globalização após 1945 é o oposto da história oficial. Durante o período de globalização controlada e direcionada pelas políticas nacionalistas entre as décadas de 50 e 70, a economia mundial, especialmente do mundo em desenvolvimento, estava crescendo mais rápido, era mais estável e tinha mais distribuição de renda igualitária que nos últimos 25 anos de globalização neoliberal descontrolada. No entanto, esse período é apresentado na história oficial como o desastre inconteste das políticas nacionalistas de desenvolvimento, especialmente nos países considerados em desenvolvimento. Essa distorção dos registros da história é propagada para mascarar as falhas das políticas neoliberais. Aí agora, esse outro trechinho aqui, já vamos para o capítulo 4. Daí. E o nome deste trechinho é: o capital estrangeiro é essencial para o desenvolvimento econômico, no caso, né? A pergunta seria essa. Mas o título é só: o capital estrangeiro é essencial? E aí esse trecho está lá no capítulo 4 do livro do autor. Muitos países em desenvolvimento consideram difícil gerar poupança suficiente para atender às próprias demandas de investimento. Nesse contexto, parece inquestionável que qualquer dinheiro adicional que eles venham a obter dos outros países que têm poupança excedente pode ser bom. Os países em desenvolvimento deveriam abrir seus mercados de capitais, argumentam os maus samaritanos, de modo que o dinheiro pudesse entrar nesses países livremente. Os economistas neoliberais argumentam que o benefício de ter um movimento de capital internacional livre não se deve apenas à superação desse, entre aspas, hiato de poupança. Ele melhora a eficiência econômica por permitir que o capital seja destinado a projetos com retornos mais altos em escala global. Os fluxos de capital entre as fronteiras também são vistos como prometores das, entre aspas, melhores práticas na política de governo e em governança corporativa. Os investidores estrangeiros deixariam de fazer os investimentos, segue o raciocínio, se as empresas e os países não estivessem bem gerenciados.
Por outro lado, alguns argumentam que esses, entre aspas, benefícios colaterais são ainda mais importantes do que os benefícios diretos que vêm da alocação mais eficiente do capital. Os fluxos estrangeiros de capital nos países em desenvolvimento consistem de 3 elementos principais: auxílios, dívidas e investimentos. Os auxílios são recursos dados, entre parênteses, mas sempre com vinculações, por outro país, fecha parênteses, mas por outro país e são chamados de ajuda externa ou assistência oficial ao desenvolvimento. Já as dívidas consistem em empréstimos bancários e títulos, entre parênteses, do governo e de empresas, e os investimentos são feitos de, entre aspas, investimentos de portfólio, que é a compra de ações visando aos retornos financeiros, e não a influência na gestão, e aos investimentos estrangeiros diretos, que envolvem a compra de ativos com vista a influenciar a gestão da empresa de forma regular. Há uma visão popular crescente entre alguns economistas neoliberais de que a ajuda externa não funciona, embora outros argumentem que o tipo certo de ajuda, isto é, entre parênteses, isto é, ajuda que não é motivada principalmente pela geopolítica, fecha parênteses, funciona. As dívidas e o investimento em portfólios, abre parênteses, bolsa, derivativos, etc., fecha parênteses, de ativos também são atacados por sua volatilidade. Os empréstimos bancários são notadamente voláteis. Por exemplo, em 1998, o total de empréstimos líquidos bancários foi de 50 bilhões de dólares, seguindo uma série de crises financeiras que atingiram o mundo em desenvolvimento. Abre parênteses, a Ásia em 1997, a Rússia e o Brasil em 1998 e a Argentina em 2002, fecha parênteses. Eles ficaram no negativo pelos 4 anos seguintes, mais ou menos 6,5 bilhões de dólares ao ano negativo em média. Mas, em 2015, eles estavam 30% mais elevados que em 1998, aí dando um saldo de 67 bilhões de dólares em saldo positivo. Embora não tão voláteis quanto os empréstimos bancários, os influxos de capital por meio dos títulos também flutuam muito. O investimento em portfólio é ainda mais volátil do que os títulos, embora não tanto quanto os empréstimos bancários, que são bem voláteis. Esses fluxos são muito voláteis. Eles tendem a entrar e sair exatamente no momento errado. Quando as projeções econômicas de um país em desenvolvimento são consideradas boas, entra muito capital financeiro estrangeiro. Isso pode aumentar temporariamente o preço dos ativos. Abre parênteses, por exemplo, o preço das ações, o preço dos imóveis, o preço de alguns consumos. Fecha parênteses. Acima do seu valor real, criando bolhas de ativos. Quando a situação não está boa, em geral por conta do agravamento da mesma bolha de ativos, o capital estrangeiro tende a sair todo ao mesmo tempo, agravando o retrocesso econômico. Tal, entre aspas, efeito manada foi demonstrado nitidamente na crise asiática de 1997, quando o capital estrangeiro saiu em larga escala, embora as projeções de longo prazo fossem boas para as economias envolvidas. Coreia, Hong Kong, Malásia, Tailândia e Indonésia. Coreia aqui eu estou falando Coreia do Sul, né? Não a nossa Coreia popular. Também ocorre entre os investidores domésticos. Quando as coisas vão mal, esses investidores, recorrendo a informações privilegiadas, normalmente deixam o país antes de os estrangeiros o fazerem. Mas o impacto do efeito manada dos investidores estrangeiros é muito maior pelo simples motivo de que os mercados financeiros dos países em desenvolvimento são minúsculos em relação à soma de dinheiro que circula no sistema financeiro internacional. O mercado de capitais da Índia, o maior mercado de capitais do mundo em desenvolvimento, é menos de 1/30 o tamanho do mercado de capitais dos Estados Unidos. Isso mostrando para vocês como é pequeno, né, o tamanho de mercados de capitais de economias que estão em desenvolvimento comparado com os Estados Unidos da América, né, que tem um mercado de capitais extremamente desenvolvido. O mercado de ações de Gana corresponde a apenas 0,006% do mercado dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que seria uma gota no oceano dos ativos dos países ricos pode afundar os mercados financeiros dos países em desenvolvimento.
Nesse contexto, não é coincidência que os países em desenvolvimento tenham vivenciado crises financeiras mais frequentes, uma vez que vários abriram seus mercados de capitais pelo estímulo dos maus samaritanos nos anos de 80 e 90. De acordo com um estudo realizado por 2 historiadores econômicos de destaque, entre 1945 e 1971, quando as finanças globais não estavam liberalizadas, os países em desenvolvimento não sofreram crise bancária, mas houve 16 crises cambiais e uma, entre aspas, crise gêmea. Abre parênteses, crise cambial e bancária simultâneas. Fecha parênteses. Entre 1973 e 1997, contudo, houve 17 crises bancárias, 57 crises cambiais e 21 crises gêmeas no mundo em desenvolvimento. Isso sem contar algumas das maiores crises financeiras que ocorreram após 1998. Abre parênteses, Brasil, Rússia e Argentina foram os casos mais evidentes. Fecha parênteses. A volatilidade e o aspecto pró-cíclico dos fluxos financeiros internacionais fizeram alguns entusiastas da globalização, como o professor Jadish Bhagwati, alertarem contra o que ele chama de, entre aspas, os perigos do capitalismo financeiro internacional. Fecha aspas. Mesmo o FMI, Fundo Monetário Internacional, que forçava a abertura do mercado de capitais nos anos 80 e especialmente nos anos 90, recentemente mudou sua visão nesse sentido, tornando-se muito mais distante quanto ao apoio à abertura dos mercados de capitais dos países em desenvolvimento. Agora, ele aceita que, entre aspas, a abertura prematura da conta de capital pode ferir o país, por tornar a estrutura de influxos desfavorável e o país vulnerável a paradas ou reversões repentinas dos fluxos. Fecha aspas. Aí, desse outro capítulo 4, eu também separei mais um trechinho. E o título desse trechinho é Mais Perigoso que o Poder Militar. Abre aspas. Será um dia feliz para nós quando nenhum título de crédito americano bom for de propriedade dos estrangeiros e quando os Estados Unidos deixarem de ser um lugar para banqueiros europeus e credores de dinheiro explorarem. Fecha aspas. Assim escreveu a Bankers Magazine, dos Estados Unidos, em 1884. Talvez o leitor ache difícil acreditar que a revista dos banqueiros, publicada na América, pudesse ser tão hostil com os investidores estrangeiros. Mas isso era verdadeiro e foi impresso na época. Os Estados Unidos tinham uma fama terrível com respeito às negociações com investidores estrangeiros. Em 1832, Andrew Jackson, hoje um herói folclórico dos defensores americanos do livre comércio, recusou-se a renovar a licença do quase Banco Central, o segundo banco dos Estados Unidos, o sucessor do Hamilton's Bank. Isso foi feito onde a parcela de propriedade estrangeira dos bancos era alta, 30%. Abre parênteses, os finlandeses diante da União Europeia teriam aprovado de coração. Fecha parênteses. Ao declarar essa decisão, Jackson disse, abre aspas, se as ações do banco passarem principalmente para as mãos de indivíduos de outro país, e se nós, infelizmente, estivermos envolvidos em uma guerra com esse país, qual será a nossa condição? Controlar nossa concorrência, receber nosso dinheiro público e manter milhares de cidadãos dependentes? Isso seria mais perigoso do que o poder naval e militar do inimigo. Se precisávamos de um banco, ele deve ser puramente americano. Fecha aspas. Foi isso que o Andrew Jackson disse. Se o presidente de um país em desenvolvimento dissesse algo semelhante a esse discurso hoje, seria rotulado de dinossauro xenófobo e seria vetado pela comunidade internacional. Desde os primeiros dias de seu desenvolvimento até a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos foram o maior importador do mundo de capital estrangeiro. Isto posto, houve, naturalmente, muitas considerações sobre o, entre aspas, gerenciamento dos investidores estrangeiros. Abre aspas, não sentimos horror pelo capital estrangeiro, se sujeito ao gerenciamento americano. Fecha aspas.
declarou a Niles Weekly Register, Niles Weekly Register, uma revista nacionalista da tradição hamiltoniana. Alexander Hamilton, né, aquele que vocês já sabem, ficou famoso aí por conta daquele debate da Renata Barreto e Elias Jabbour, por ela nunca ter lido nenhuma obra do Hamilton, falar que conhece de capitalismo, não conhece um dos principais teóricos aí do capitalismo, né, que escreveu As Manufaturas e entregou para o Congresso, sendo que é um cara que veio de origem humilde, né, e teve uma influência tremenda na política americana. E, bom, vocês sabem lá, né, desconsiderou tudo. O bom é que o Elias estava lá e pôde ensinar a amiga, né? Enfim. Ok. Refletindo sobre esse sentimento, o governo federal dos Estados Unidos baixou uma rígida regulamentação sobre os investimentos estrangeiros. Os acionistas não residentes não podiam votar e apenas os cidadãos americanos podiam se tornar diretores dos bancos nacionais. Abre parênteses, diferente do nível estatal, fecha parênteses. Isso significava que, abre aspas, os estrangeiros e as instituições financeiras estrangeiras podiam adquirir ações dos bancos nacionais dos Estados Unidos se eles estivessem preparados para ter cidadãos americanos como seus representantes no quadro de diretores, fecha aspas. E, portanto, desencorajavam o investimento estrangeiro no setor bancário. O monopólio da navegação dos navios nos Estados Unidos sobre o transporte na costa foi imposto em 1817 pelo Congresso e continuou até a Primeira Guerra Mundial. Também havia regulamentação escrita sobre investimento estrangeiro em indústrias de recursos naturais. Muitos governos proibiram ou restringiram os investimentos dos estrangeiros não residentes em suas terras. O Alien Property Act, no âmbito federal, foi estabelecido em 1887, proibindo a aquisição de terras por estrangeiros, ou por empresas com mais de 20% de propriedade dos estrangeiros, nos, entre aspas, territórios, abre parênteses, ao contrário dos estados totalmente estabelecidos, fecha parênteses, em que a especulação de terra crescia rapidamente em seu controle. As leis federais de mineração restringiam os direitos de exploração mineral aos cidadãos dos Estados Unidos e às empresas incorporadas nos Estados Unidos. Em 1881, uma lei que tratava a exploração de madeira foi aprovada, permitindo que apenas os residentes nos Estados Unidos pudessem cortar madeira em terras públicas. Algumas leis estaduais, diferentemente das federais, eram ainda mais hostis com o investimento externo. Vários estados tributavam as empresas estrangeiras mais pesadamente do que as americanas. Havia uma lei notória no estado de Indiana. Ela foi aprovada em 1887 e retirava a proteção pública de todas as empresas estrangeiras ao mesmo tempo. No final do século XIX, o governo do estado de Nova York adotou uma atitude particularmente hostil a respeito dos investimentos estrangeiros diretos no setor financeiro, uma área que rapidamente desenvolvia posição em nível mundial. Abre parênteses, um caso clássico de proteção à indústria nascente. Fecha parênteses. Ele instituiu uma lei na década de 1880 que proibia os bancos estrangeiros de participar dos, entre aspas, negócios bancários. Abre parênteses, como receber depósitos e descontar notas e faturas. Fecha parênteses. A lei bancária de 1914 proibiu o estabelecimento das filiais dos bancos estrangeiros. Por exemplo, o London City and Midland Bank, abre parênteses, naquela época o terceiro maior banco do mundo em função de depósitos, fecha parênteses, não podia abrir uma filial em Nova York, mesmo tendo 867 filiais em todo o mundo e 45 correspondentes bancários só nos Estados Unidos. Apesar de seus controles extensivos e severos sobre o investimento estrangeiro, os Estados Unidos foram os maiores receptores de investimentos estrangeiros durante o século XIX e início do século XX. Assim como a regulamentação severa das empresas multinacionais na China não evita o elevado número de investimentos estrangeiros diretos que têm sido feitos naquele país nas décadas recentes. Já falei disso aqui no canal, né? Sobre os investimentos na China, que apesar de tanta regulamentação na propriedade privada, no âmbito de execução do empreendedorismo, vamos chamar assim, eles têm muita regulamentação. E como é que eles têm tanto investimento externo? Né? Sendo que aqui no Brasil, por exemplo, alega-se que a gente não tem investimento externo,
estrangeiro, por conta que a gente tem uma legislação draconiana que não deixa o empreendedor empregar. Enfim, né? Mentiras à parte. Onde eu estava? A China, Isso vai contra a crença dos maus samaritanos, no sentido de que a regulamentação dos investimentos estrangeiros é um limitador dos fluxos de investimento, ou, por outro lado, que a liberalização da regulamentação dos investimentos estrangeiros irá aumentar os fluxos de investimentos estrangeiros. Além disso, apesar, ou, entre aspas, eu argumentaria em parte por causa, fecha aspas, da regulamentação severa dos investimentos estrangeiros, abre parênteses, assim como ter tarifas sobre as manufaturas que eram as mais altas do mundo, fecha parênteses, os Estados Unidos foram a economia que cresceu mais rapidamente no mundo durante o século XIX e até os anos 20. Isso mina o argumento padrão de que a regulamentação prejudica as perspectivas de crescimento de uma economia e ainda mais draconiano que os Estados Unidos na regulamentação dos investimentos estrangeiros, talvez só o Japão. Especialmente antes de 1963. A propriedade estrangeira era limitada a 49%, enquanto em várias indústrias vitais, entre aspas, os investimentos estrangeiros diretos foram todos proibidos. Os investimentos diretos foram liberalizados de forma programada, mas apenas nas indústrias em que as empresas domésticas estavam prontas para isso. Como resultado, de todos os países fora do bloco comunista, o Japão recebeu o nível mais baixo de investimento estrangeiros diretos em proporção a seu investimento nacional total. Apesar dessa história, o governo japonês afirmou que, entre aspas, abre aspas, estabelecer restrições sobre os investimentos estrangeiros diretos, de preferência, não parece ser a decisão adequada mesmo sobre a perspectiva da política de desenvolvimento, fecha aspas, em uma declaração recente à OMC, em um exemplo clássico de amnésia histórica seletiva, padrões duplos e atitude de, entre aspas, chutar a escada. Título de um dos livros deles que eu já falei aqui que é bem famoso, né? A Coreia e a Tailândia normalmente são vistas como pioneiras em favor da política de investimentos estrangeiros diretos graças a seu passado de sucesso com as zonas exportadoras, área em que as empresas estrangeiras investidoras eram pouco regulamentadas. Mas, fora dessas zonas, elas impunham de fato muitas restrições aos investidores estrangeiros. Essas restrições permitiram-lhes acumular aptidões tecnológicas mais rapidamente, por reduzirem a necessidade da abordagem do qualquer coisa serve, entre aspas, praticada nas zonas exportadoras em períodos subsequentes. Esses países restringiam as áreas em que as empresas estrangeiras podiam entrar e colocavam teto sobre suas parcelas de propriedade. Eles também divulgaram as tecnologias trazidas pelas empresas multinacionais e impuseram exigências às exportações. As exigências locais de consumo eram praticamente estritamente impostas, embora fossem menos firmemente aplicadas sobre os produtos exportáveis. Aí abre parênteses, de modo que os insumos domésticos de qualidade inferior não prejudicassem muito a concorrência dos produtos exportáveis. Fecha parênteses. Como resultado, a Coreia foi um dos países menos dependentes dos investimentos estrangeiros diretos no mundo até o final dos anos 90, quando o país adotou políticas mais neoliberais. A Tailândia, onde as políticas eram mais amenas do que as da Coreia, era mais dependente dos investimentos estrangeiros, mas sua dependência ainda estava bem abaixo da média dos países em desenvolvimento. Os maiores países da Europa, Reino Unido, França e Alemanha, não foram tão longe quanto o Japão, os Estados Unidos e a Finlândia na regulamentação dos investimentos estrangeiros. Antes da Segunda Guerra Mundial, eles não precisavam. Eles estavam mais fazendo do que recebendo de investimentos estrangeiros. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, quando começaram a receber grandes somas de investimento americano e japonês, eles também restringiram os fluxos de investimentos estrangeiros diretos e impuseram exigências de performance. Até os anos 70, isso era feito principalmente por meio dos controles de câmbio. Após esses controles serem abolidos, as exigências de performance informais foram usadas. Mesmo o governo do Reino Unido, que era tido como um investidor estrangeiro amigável, usou uma quantidade de, entre aspas, compromissos e, entre aspas, restrições voluntárias em relação ao fornecimento local de componentes, volumes de produção e exportação. Quando a Nissan construiu uma fábrica no Reino Unido em 1981, foi forçada a manter 60% do valor adicionado
localmente com uma escala de tempo sobre a qual isso aumentaria para 80%. Há relatos de que o governo britânico também, entre aspas, fez pressão sobre a Ford e a GM para obter um melhor resultado da balança comercial. Mesmo casos como o de Singapura e o da Irlanda, países que tiveram êxito porque se apoiaram relativamente nos investimentos estrangeiros diretos, não são a prova de que os governos dos países receptores deveriam deixar as empresas multinacionais fazerem o que bem quiserem. Enquanto recebiam bem as empresas estrangeiras, seus governos adoravam políticas seletivas para atrair os investimentos estrangeiros, em áreas que eles consideravam estratégicas ao desenvolvimento futuro de sua economia. Diferente de Hong Kong, que teve uma política liberal de investimentos estrangeiros diretos, Singapura tem adotado uma abordagem bastante focada. A Irlanda começou a prosperar genuinamente apenas quando mudou de uma abordagem indiscriminada a respeito dos investimentos estrangeiros diretos, ou seja, aceitava tudo que dava, ele bota aqui quanto mais melhor, para uma estratégia focada que visava atrair os investimentos diretos em setores específicos, como de eletrônicos, farmacêutico, de software e de serviços financeiros. Ela também usou amplamente exigências de performance. Para acrescentar, a história está do lado dos reguladores. A maioria dos países ricos de hoje regulamentou os investimentos diretos quando estava na ponta dos recebedores. Às vezes, a regulamentação era realmente draconiana. A Finlândia, o Japão, a Coreia e os Estados Unidos são os melhores exemplos disso. Há países que tiveram êxito na procura de investimentos estrangeiros diretos, como Singapura e Irlanda. Mas mesmo estes, ao adotarem a abordagem do livre mercado em relação às empresas multinacionais, não fizeram o que é recomendado aos países em desenvolvimento hoje pelos maus samaritanos. Aí o próximo também é do capítulo 4 e é Um Mundo Sem Fronteiras. Meio que também para finalizar esse entendimento sobre os investimentos estrangeiros enfim, o que isso tem a ver em si com a política de desenvolvimento econômico. O próximo, também do capítulo 4, como eu disse, se chama Um Mundo Sem Fronteiras, em modo de pergunta. A teoria econômica, a história e as experiências contemporâneas nos contam que, para de fato beneficiar-se dos investimentos estrangeiros diretos, o governo precisa regulamentá-los bem. Por conta disso tudo, os maus samaritanos tentaram controlar as leis de praticamente toda a regulamentação dos investimentos estrangeiros diretos durante a última década ou mais. Por intermédio da Organização Mundial do Comércio, eles introduziram o acordo Trade Related Investment Measures, que proíbe, por exemplo, exigências locais de consumo, exigências às exportações ou exigências sobre o equilíbrio cambial, ou seja, proíbe protecionismo. Eles buscam mais liberalização por meio das negociações atuais do GATT, General Agreement on Trade and Service, perdão pelo inglês, né, pessoal? Fecha parênteses, e um acordo de investimentos proposto na Organização Mundial do Comércio. Os acordos bilaterais e regionais de livre comércio e os tratados bilaterais de investimento entre os países ricos e os países pobres também restringiram a habilidade dos países em desenvolvimento de regular os investimentos estrangeiros diretos. Esqueçam a história, dizem os maus samaritanos ao defenderem tais atitudes. Mesmo que ela tenha tido alguns méritos no passado, eles argumentam, a regulamentação dos investimentos estrangeiros se tornou desnecessária e fútil graças à globalização, que vem criando entre aspas, mundo sem fronteiras. Eles argumentam que, entre aspas, o fim da distância, por causa do desenvolvimento das tecnologias de comunicações e transporte, tornou as empresas mais móveis e, portanto, menos centradas em seu próprio estado. Elas não estão mais totalmente atreladas a seus países de origem. Se as empresas não têm mais nacionalidade, argumentam eles, não existe espaço para discriminação contra empresas estrangeiras, uma vez que, sendo, entre aspas, livres, elas poderiam ir para outro país onde não há tal regulamentação. Certamente há um elemento de verdade nesse argumento, mas a situação é extremamente exagerada. Existem, hoje, empresas como a Nestlé, que tem menos de 5% de sua produção em seu país de origem, a Suíça. Mas elas são a exceção.
A maioria das empresas internacionalizadas produz menos de 1/3 da sua produção no exterior, enquanto a razão, no caso das empresas japonesas, fica abaixo de 10%. Houve realocação de atividades, entre aspas, centrais, como pesquisa e desenvolvimento, para outros países, mas isso ocorre normalmente em outros países desenvolvidos e com viés extremamente, entre aspas, regional. As regiões aqui, abre parênteses, as regiões aqui referem-se à América do Norte, Europa e Japão, que é uma região por si própria, fecha parênteses. Na maioria das empresas, os principais tomadores de decisões ainda são cidadãos de seu país de origem. Mais uma vez, há casos como o de Carlos Ghosn, brasileiro, libanês, que foi responsável pela Renault francesa e pela Nissan japonesa, inclusive que deu todos aqueles escândalos, né? Não sei se vocês conhecem. Mas, de fato, ele é uma exceção. De fato, era uma exceção e também caiu o castelo dele, né? O maior exemplo para se dar é a fusão da Daimler-Benz, a fabricante de carros alemã, e a Chrysler, a fabricante de carros americanos, em 1998. Essa foi, na verdade, uma ação de assumir o comando da Chrysler pela Benz. Mas, na época da fusão, ela foi reconhecida como o casamento entre dois iguais. A nova empresa, a Daimler Chrysler, tinha um número igual de alemães e de americanos no quadro gerencial. Mas essa situação se manteve apenas nos primeiros anos. Logo, os alemães superaram vastamente em números americanos. Em geral, 10 ou 12 para 1 ou 2, dependendo do ano. Quando elas têm seu comando assumido, mesmo as empresas americanas acabam sendo dirigidas por estrangeiros. Então, é isso o que assumir o comando significa. Desse modo, a nacionalidade da empresa ainda é muito importante. Quem possui a empresa determina quão longe suas subsidiárias diferentes vão poder deslocar-se para realizar ações de nível mais elevado. Seria muito ingênuo, especialmente com relação aos países em desenvolvimento, desenhar políticas econômicas supondo que o capital não tem mais raízes nacionais. Mas e o que dizer do argumento de que, independente de ser necessário ou não é mais possível, na prática, regulamentar os investimentos estrangeiros? Agora que as empresas multinacionais se tornaram mais ou menos, entre aspas, livres, argumenta-se, podem punir os países que regulamentam os investimentos estrangeiros, entre aspas, votando com sua própria cabeça. Uma questão imediata: se as empresas se tornaram tão móveis a ponto de atribuir menos poder à regulamentação nacional, por que é que os países ricos mal-samaritanos são tão entusiasmados em fazer os países em desenvolvimento assinarem todos aqueles acordos internacionais que restringem sua habilidade de regulamentar os investimentos estrangeiros? Seguindo a lógica de mercado tão apreciada pela ortodoxia neoliberal, por que não deixar simplesmente os países escolherem a abordagem que querem e permitir que os investidores estrangeiros punam ou recompensem sua escolha de investir apenas nos países amigáveis aos investidores estrangeiros? O fato de os países ricos quererem impor todas essas restrições sobre os países em desenvolvimento por meio dos acordos internacionais revela que a regulamentação dos investimentos estrangeiros diretos ainda não é inútil, ao contrário do que os maus-samaritanos dizem. Em todo caso, nem todas as empresas multinacionais têm igual mobilidade. É verdade que existem indústrias, como a de confecção, de sapatos, de brinquedos de pelúcia, para as quais existem vários locais de investimento potencial, porque os equipamentos para a produção são de fácil transporte e a qualificação necessária dos trabalhadores é baixa, de modo que eles podem ser facilmente treinados. No entanto, em várias outras indústrias, as empresas não podem deslocar-se com facilidade por vários motivos. A existência de insumos não transportáveis, como por exemplo os recursos minerais, a força de trabalho local com qualificações específicas, a atração do mercado doméstico, aí ele bota que a China é um bom exemplo, ou a cadeia de suprimento que eles construíram durante os anos, por exemplo, a subcontratação de redes para os fabricantes de carros japoneses na Tailândia e na Malásia. Por fim, mas não menos importante, é simplesmente errado pensar que as empresas multinacionais irão simplesmente evitar os países que regulamentam os investimentos estrangeiros diretos. Ao contrário do que sugere a ortodoxia,
a regulamentação não é tão importante na definição do nível de influxo dos investimentos estrangeiros. Se esse fosse o caso, países como a China não estariam recebendo muitos investimentos estrangeiros, mas o país está recebendo em torno de 10% dos investimentos estrangeiros mundiais porque oferece um mercado grande e que cresce rapidamente, uma boa força de trabalho e uma boa infraestrutura, rodovias e portos. O mesmo argumento pode ser usado para os Estados Unidos do século XIX. As pesquisas revelam que as corporações estão mais interessadas no potencial de mercado do país receptor, o tamanho e o crescimento do mercado, e em fatores como qualidade da força de trabalho e infraestrutura, com a regulamentação sendo apenas uma questão de menor interesse. Mesmo o Banco Mundial, o bem conhecido apoiador da liberalização dos investimentos estrangeiros diretos, uma vez admitiu que, entre aspas, abre aspas, os investimentos específicos e as regulamentações que governam os investimentos diretos têm menos efeito sobre quanto investimento um país recebe do que seu próprio clima econômico geral e político e suas políticas financeiras e de câmbio. Como no caso do argumento sobre a relação entre o comércio internacional e o desenvolvimento econômico, os maus samaritanos estabeleceram a causalidade toda errada. Eles pensam que, se você liberaliza a regulamentação dos investimentos estrangeiros, mais investimento entrará e ajudará o crescimento econômico. Mas os investimentos estrangeiros seguem em vez de causarem o crescimento econômico. Eles seguem o crescimento econômico, eles não causam. A verdade é que, embora um regime regulatório seja liberal, as empresas estrangeiras não irão para um país a não ser que sua economia ofereça um mercado atrativo de recursos produtivos de alta qualidade, trabalho, infraestrutura. Essa é a razão de vários países em desenvolvimento terem falhado ao atrair uma quantidade significativa de investimentos estrangeiros diretos, apesar de darem às empresas estrangeiras graus máximos de liberdade. Os países têm de obter o crescimento antes de as empresas multinacionais se tornarem interessadas neles. Se você está organizando uma festa, não é suficiente dizer para as pessoas que elas poderão vir e fazer o que bem quiserem. As pessoas vão a festas em que sabem que há coisas interessantes acontecendo. Elas normalmente não vêm nem fazem coisas interessantes para você, independente do grau de liberdade que você lhes dá. Então esses foram os trechos de hoje que eu separei para ler para vocês. É claro que eu não concordo com todas as posições do economista Ha-Joon Chang, mas eu acho que servem para a gente pensar o desenvolvimento econômico brasileiro. Eu acho que às vezes ele é um tanto ingênuo ou um tanto otimista ao pensar o futuro da economia global, mas isso é de cada um, né? Pode ser que de fato o mundo tenha uma virada mais otimista, mas em si eu basicamente não acredito. Mas o livro é sim bem interessante para a gente estudar também a questão da globalização, né? Para ver como as economias dos países considerados desenvolvidos, de primeiro mundo, chegaram aonde chegaram, como se desenvolveram, né? E como os países em desenvolvimento não conseguiram pegar esse catching up, né? Não conseguiram atingir esse catching up de outros países, como por exemplo Coreia do Norte, Índia, qual mais país que ele trouxe que se desenvolveram assim bem? China, né? Países que usam de intensivo investimento estatal, né, para desenvolver as forças produtivas da sua sociedade. Então, também serve para a gente entender isso, mesmo que, como eu disse no outro vídeo, é um economista liberal, o livro é de 2006, tá bem, pessoal? Então não é um livro recente, né, e que abarca as reviravoltas dos últimos tempos. Não, é um livro lá de 2006, mas ainda assim que eu acho que é importantíssimo para a gente pensar o desenvolvimento econômico brasileiro, né, principalmente inseridos aí nessa democracia burguesa que foi promulgada em 1988. E, querendo ou não, o Ha-Joon Chang é um especialista em economia, ele sabe do que está falando, não é um cara que se ateve somente a teorias, né? Ele trabalhou na prática, como eu falei para vocês no outro vídeo, foi assessor da ONU, foi assessor do Banco Mundial, então também temos que levar em conta a experiência prática dele. E eu acredito que vale a pena sim vocês fazerem a leitura, para quem pode, né, quem consegue. Eu consegui baixar o livro
na internet, aqui mesmo fiz download de graça, vocês devem conseguir também, é só pesquisar aí o título e tudo mais. E eu acho que realmente vale a pena, né? Diferente do livro do Branko Milanovic, que eu não acho que vale a pena vocês fazerem leitura e tal, não tem muito aprendizado ali. Esse aqui já tem sim um aprendizado, é um economista que eu achei muito mais sensato que o Branko Milanovic. Eu achei ele bem parecido com as leituras que eu fiz do Joseph Stiglitz e do Thomas Piketty, né? Mas esse aqui eu particularmente até gostei um pouco a mais, sabe? Ele tem uma pitadinha que eu gostei mais. Acho que talvez por ele ser alguém que cresceu na Coreia do Sul, né? Tem uma experiência de vida muito diferente do Thomas Piketty e do Joseph Stiglitz, tá bem? Mas enfim, já deve estar ficando bem longo esse vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Um beijo no coração de vocês e se cuidem. Até a próxima. Valeu! Ah, outra coisa também. Importante lembrar vocês, tá? No final do livro, nos outros capítulos, né, além do quarto, bom que eu lembrei porque eu queria trazer isso para vocês. O autor também traz aprendizados bem interessantes sobre os direitos de propriedade intelectual, que eu achei que deu para fazer boas reflexões em cima, apesar de não concordar com as conclusões que ele chega, né, com as sugestões que ele dá. Particularmente eu não concordo, mas boas reflexões que ele faz em cima dos direitos de propriedade intelectual, as patentes, como que funciona a reprodução dos direitos de propriedade e como isso é equacionado no desenvolvimento econômico. Se isso às vezes é produtivo, se é improdutivo, se é legal ficar por muito tempo protegendo certo direito intelectual, se é bom pegar e revogar todas as patentes. Então ele traz realmente um pensamento interessante nessa discussão dos direitos de reprodução, direitos de propriedade intelectual. E acho que vale a pena também, mas não vou conseguir trazer aqui para vocês, tá bem? Ele também traz o impacto da corrupção no desenvolvimento econômico, que eu também achei bem interessante, apesar de também ter algumas discordâncias, mas bem interessante. E, por último, o que ele traz também é o papel da cultura no desenvolvimento econômico, né? E ali eu tive até mais concordâncias com ele, né? E ver como a cultura não influencia o desenvolvimento econômico, como a cultura é bem mutável, ou seja, né, ela muda ao longo do tempo e a gente pode mudar ela de formas radicais, né? Então a cultura não é uma questão chave no desenvolvimento econômico de um país, né? Mas enfim, já deve estar ficando longo, como eu disse para vocês. Um beijo no coração, eu espero que vocês tenham gostado e realmente espero que eu tenha falado tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo, porque senão depois eu fico me martelando, tá bem? Um beijo, pessoal, até a próxima, valeu!